com vocês de alguns gráficos que a gente não estudou explicitamente aquele tipo de função. E aí a gente tem que pensar no que está acontecendo e saber alguns formatos de gráfico de cor, saber o rascunho, saber assim, vou fazer assim, assim, que é mais ou menos isso, tá? Então o primeiro tipo de gráfico que eu queria mostrar para vocês, e o mais usado, um gráfico muito usado quando a gente trabalha com limite, é o gráfico de 1 sobre x. Se você fosse desenhar o gráfico de 1 sobre x, eu ia fazer assim, x, y, ia chutar vários pontos. Quando você fosse chutar, você teria que chutar 0, 1, 2, 3, mas também teria que chutar números entre eles, entre 0 e 1. Por exemplo, 1 meio, 1 terço, 1, tá bom. E aí, além desses números, você teria que chutar número positivo quanto negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 meio, menos 1 terço. Aí você ia ter a noção desse gráfico, tá? Então, é um gráfico que de primeiro, eu falo assim, desenha o gráfico para mim. A maioria realmente ia desenhar errado se não tivesse esse primeiro contato com esse gráfico, tá? Porque você tem que chutar tanto números positivos quanto negativos, tanto número inteiro como número fracionário, número maior que 1 e menor que 1. Então, assim, quando a gente chuta ponto, igual na reta, a gente chuta 2 e fica feliz, né? E esse aqui, que você é obrigado a chutar um monte. Então, como é que fica o desenho desse gráfico aqui? O desenho desse gráfico fica assim, ó. E esse é um desenho muito usado no cálculo, tá? Em vários cálculos. Então, por exemplo, no zero é indefinido. Por quê? Quando você pega o zero e substitui aqui, ó, 1 dividido por zero não existe. Então, aqui, ó, esse zero aqui, ó, não existe. Tá? Não tem imagem. Quando você pega 1, dá 1. Ou seja, o 1 aqui está ligado no 1. O 1 liga no 1. O menos 1 também liga no menos 1. Faz sentido, né? Ó, menos 1 liga no menos 1. Quando você pega o 2 aqui, liga no 1 meio. O 2 aqui, liga no 1 meio. O 2 liga no meio, tá vendo? E o 1 meio? 1 meio seria aqui no meio, ó. 1 meio liga no 2. 1 meio liga no 2. Tá vendo? Só para te mostrar que faz sentido essa escolha de pontos gerar esse gráfico. Vou desmanchar. É um exercício bacana vocês fazerem isso aí na casa de vocês para ter total domínio sobre esse tipo de gráfico, tá? Aqui é o Y, aqui é o X sempre, né? E agora eu vou inventar alguns limites em cima disso. Então, limite, limite, limite. X tendendo, X tendendo, X tendendo, X tendendo, X tendendo. Ó, quando a gente colocar, se a gente colocar, então aqui eu vou colocar 1 sobre X, que é a nossa função, que é o desenho daquele gráfico ali. Vou colocar mais infinito, menos infinito. Tá vendo que eu não coloco, o único número que eu coloquei naqueles limites ali foi o 0? Por que eu fiz isso? Porque qualquer outro número que eu colocasse sem ser o 0, eu teria imagem. Por exemplo, 7. Aí você ia pegar o 7 e colocar no lugar do x e ia ficar 1 sobre 7. Então o limite de 1 sobre x, quando x tende a 7, é 1 sobre 7. Seria só substituir, né? Agora esse aqui, ó, esses são os caras que te dão problema nessa função específica. E aí a gente vai pensar no gráfico. Eu acho o jeito mais, se você entende o gráfico, se você decorou que o gráfico é esse, o jeito mais fácil de fazer esses eu acho olhando o gráfico, tá? Então vamos lá. Limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Então eu vou olhar primeiro para o x. O meu x está aqui, ó, não tá? Meu x está indo para lá. O que está acontecendo quando o x sai daqui e vai para lá? O que está acontecendo com o y? O y é a curva, né? Ó. O x, esse aqui é o x, ó. O x está indo para lá. E o y está fazendo o quê? Pousando em quem? No 0.
sobre x, quando x tende a menos infinito. X indo para menos infinito quer dizer que o x está indo para onde? O x, esse aqui é o x. Primeiro eu sempre olho o x. O x está indo para onde? Para onde? E o y é essa curva aqui, né? Aí o y está indo aonde? Encostar nessa reta, que também é zero. Agora, entrou lá aquele negócio, eu quis abrir esse limite em dois. Limite pela direita e limite pela esquerda, ok? Então aqui o primeiro limite, com mais em cima, é o limite pela direita. Então eu vou escolher números à direita do zero. O zero está aqui, eu sei que o domínio aqui são todos os reais, menos, com exceção do zero. Então aqui eu vou colocar um asterisco, porque isso aqui quer dizer que não vale o zero, o asterisco. Eu já sei que minha função não é definida no zero. Mas o limite pode ser definido? Pode. Pode acontecer da função não ser definida no zero e o limite ser definido? Pode acontecer. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um número à direita de zero. Então, eu estou chegando perto de zero por aqui. Então, eu estou caminhando aqui. E meu objetivo é parar antes de chegar aqui, tá vendo? Quando eu estou chegando aqui, o zero está subindo, tá vendo? Ó, o que está acontecendo com y enquanto eu estou andando no x? Olha, meu Deus. O x está aproximando, o y está fazendo o quê? Indo para um número muito grande. Então, antes de encostar aqui no zero, onde é que está o y? Lá em cima, no mais infinito. Agora nós vamos fazer a mesma análise, mas para menos infinito. O x está aqui. O x indo pela zero, pelo lado esquerdo. Aí o y está indo para onde? Lá para baixo. Caiu lá embaixo. Então está dando menos infinito. Tá vendo esses dois limites laterais aqui? Um foi para mais infinito, o outro foi para menos infinito. Um foi lá para cima, o outro foi lá para baixo. Então não vai existir um limite no zero. Esse limite aqui, ó, não existe. Porque os limites laterais são diferentes. Ok? Agora nós vamos pensar de outro jeito. Você lembra quando a gente pensava pensando em um número, no limite através de um número? Então vou pensar aqui, ó. Eu estou pegando 1 e dividindo por um número muito grande. Tipo, 1 dividido por 1 milhão. Aí vai dar 0,00001. Ah, 1 dividido por trilhão. Isso aqui é cada vez um número maior. Cada vez o número vai aproximar mais de zero. Vai ficar 0,000, cada vez mais próximo de zero. Não é isso? Então, 1 dividido por um número muito grande é próximo de zero. A mesma coisa aqui, limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito. Então, eu estou pensando no x como o x sendo um número muito grande, mas negativo. Então, 1 dividido por menos 1 milhão, dá menos 0,000. Ah, 1 dividido por menos 1 trilhão. 1 dividido por menos 0,00. Ou seja, é um número muito próximo de zero. É um número negativo próximo de zero, mas está muito perto de zero. Então a gente coloca zero. Ah, Lília, posso colocar menos zero? Não. Zero é o único número que não tem sinal, tá? Zero é zero. Zero é nulo. Zero não tem sinal. Aí agora vamos pensar nisso aqui, ó. 1 sobre x quando x tende a zero pela direita. Zero pela direita é um número muito próximo de zero, mas é direita de zero. Então esse número tem que ser positivo, concorda? Então, eu estou pensando num número muito perto de zero. Por exemplo, 0,1. 1 dividido por 0,1. 1 dividido por 0,1 dá 10. 1 dividido por 0,01 dá 100. 1 dividido por 0,001 dá 1000. Então, imagina que esse número de baixo está aproximando cada vez mais de zero, sendo positivo. Aí o resultado sempre é um número muito grande, não é? Quanto menor esse número aqui de baixo, maior é o resultado, não é isso? Ou seja, quando esse número mais aproxima de zero, o resultado mais aproxima de um número muito grande, que eu não consigo nem falar de tão grande que é esse número. Ou seja, do infinito.
Aqui é a mesma coisa, mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na letra anterior, mas com um sinal de menos. Porque quando eu pego um número à esquerda do zero, esse número é negativo. Então, quando eu vou lá e falo assim, ó, 1 dividido por menos 0,1, aí seria isso aqui, ó. Aí o resultado vai dar um número cada vez maior, mas negativo. Então, quando você pensar num número muito pequeno para o denominador, o resultado vai ser um número muito grande, mas negativo. Ou seja, menos infinito. Os limites laterais são diferentes, o limite no zero não existe. Ok?